Alguém aqui da turma ficou com dificuldade de nota? Boa noite, Eduardo, Marcelo. Ficou com nota boa, Marcelo? Graças a Deus. Hein? Deve ser por isso, né? Que o score tá baixo, né? Falei pra turma anterior, hein? Vou usar a mão pesada agora na AP2, hein? Tô sendo muito bonzinho. E como é que estão? Podem abrir seus microfones. Hoje a aula vai ser. Prometo que vai ser curta hoje. Não vou segurar vocês até as 10, não. Tá todo mundo querendo assistir o Masterchef da Globo, né? Tudo bem, Marcelo? Graças a Deus, né? Eu acho que a turma do Civil 6, se eu não estou enganado, a média da turma foi acima de 8. Lógico que teve alunos que. Teve aluno até que zerou, que não me mandou trabalho. Teve aluno que teve nota 3, 4, que mandou um caso concreto ou dois. Mandou questionário com as respostas erradas. Então, infelizmente, não tem como o professor ajudar, né? Eu tenho que computar aquilo que me foi enviado. Mas vamos lá, gente. Vamos partir para a nossa aula. Mais uma vez, eu peço aos senhores que desliguem os microfones. Qualquer dúvida, podem me interromper no meio da aula, podem abrir seus microfones e me fazer a pergunta. Eu não vou ter acesso mais ao chat, que eu vou compartilhar minha tela. E se alguém colocar, quem tiver sem o microfone e quiser fazer uma pergunta, coloca lá no chat que o colega ele vai transmitir a pergunta para mim, tá? Só pede para outro colega para poder me fazer a pergunta, que às vezes outro colega está concentrado na aula e não está olhando o chat, vê lá aquele pontinho vermelho, ou então lê e não entende que tem que fazer a pergunta, que a pessoa está sem microfone, enfim, é só me chamar que eu paro, interrompo a aula e tiro a dúvida dos senhores, tá? Hoje eu vou ver se a gente consegue. Hoje, vou ver não, vamos finalizar o condomínio edilício, vamos falar do condomínio de fato, que é o loteamento, e vamos começar a falar sobre o condomínio de lote, que já tem previsão normativa no novo Código Civil. Deixa aqui interromper minha câmera, vou abrir aqui, vou compartilhar minha tela. Deixa eu só voltar no slide anterior da última aula, para a gente não perder o fim da meada, que nós paramos da administração do condomínio, da Assembleia Geral. Deixa eu passar isso tudo aqui, que tem esse finalzinho da última aula, que eu quero voltar à linha de raciocínio da administração e depois nós prosseguimos no outro slide. Vocês estão vendo a tela? Já chegou para vocês a tela? Alguém me sinaliza, por favor, através do microfone? Quando chegar, me avisa. Chegou a tela, gente? Ainda não? Então pera aí, deve ter dado algo errado aqui. Tá, coloquei, beleza. Lembrei do teu toque na primeira aula. Eu tinha esquecido. Obrigado, Alexandre, mais uma vez. Mas agora eu coloquei legal. Apareceu agora? Beleza, beleza. Deixa eu achar aqui o slide. São os dois últimos da última aula.
Vamos lá. Da administração do condomínio. Assembleia Geral. Já chegou a tela para vocês, né? Já estão nessa parte da administração, né? Beleza. Referente à administração do condomínio, temos a figura do síndico. Seu mandato tem prazo máximo de 2 anos, podendo haver reeleição. Artigo 1347 do Código Civil. O síndico poderá ser condômino ou não, porém, sendo condômino, tá errado esse condomínio aqui. Porém, sendo condômino, terá a isenção das taxas condominiais, tá? Suas atribuições estão previstas no artigo 1348, bem como cabe ao síndico convocar as assembleias, artigo 1350, aprovando orçamentos, despesas e outras providências necessárias quanto à manutenção do condomínio nos termos da convenção e do regimento interno. Essa última parte do primeiro parágrafo, que diz que o síndico ele terá isenção das taxas condominiais, se a convenção condominial não tiver essa previsão, tá? Se tiver descrito lá que o síndico não terá a isenção das taxas, não necessariamente ele vai se prevaler desse beneplácito, tá? Apesar da lei falar sobre, a doutrina também falar sobre, se não tiver a previsão da convenção condominial, o síndico vai ter que também contribuir com as cotas condominiais, tá? Deixa eu ler o artigo 1347 para os senhores. Artigo 1347. A Assembleia escolherá um síndico que poderá não ser condômino. E quando ela fala que poderá não ser condômino, hoje, atualmente, existe que administradora de condomínio e existe o síndico profissional, tá? São empresas, no caso do síndico profissional, ele pode ser inclusive pessoa física. Geralmente quem trabalha como síndico profissional ou é um corretor de imóveis, ou um gestor imobiliário, ou advogado, ou um contador, tá, que possa fazer esse exercício, e com certeza ele vai ser remunerado por isso, tá? Como ele não é morador desse condomínio, ele não tem essa vantagem de ter a taxa condominial isenta, ele vai cobrar pelos serviços dele, tá? Tanto síndico profissional como administradora de imóveis. 1347. A Assembleia escolherá um síndico que poderá não ser condômino para administrar o condomínio por prazo não superior a 2 anos, o qual poderá renovar-se. Ou seja, se o síndico, o prazo máximo dele são 2 anos. Diferentemente dos nossos políticos, que no caso o executivo, o síndico é como se fosse, apesar dele ter um cargo executivo, e ele vai administrar o condomínio, é como se ele fosse o prefeito, o presidente ou o governador desse condomínio, ele vai ter a vantagem de estar sempre se reelegendo. Se ele fizer uma boa gestão, se ele for considerado um bom síndico, se não houver nenhum problema e se ele gostar da função e os outros condôminos não se insurgirem contra ele, na prática a gente vê aí que o síndico está sempre sendo reeleito. Não existe aquela como tem no executivo, de uma só reeleição, tá? É como se ele fosse, no ato da reeleição, como se ele fosse um deputado. O deputado fica lá o tempo que ele for eleito. Igual o nosso presidente Bolsonaro, que foi lá, ficou 27 lá no Congresso, 28 anos no Congresso, sendo reeleito várias vezes. Vamos ler o artigo 1350. Vamos ler primeiro o 1348, desculpa. Compete as funções do síndico, as atribuições do síndico. Artigo 1348. Compete ao síndico, inciso 1º, convocar a Assembleia dos Condôminos. Inciso 2º, representar ativa e passivamente o condomínio, praticando em juízo ou fora dele os atos necessários à defesa dos interesses comuns. Ou seja, se o condomínio estiver sendo processado,
ele vai ser o representante do condomínio em juízo, ele que vai comparecer às audiências, ele que vai assinar tudo. Ou se o condomínio estiver processando alguém, inclusive o condômino, se algum condômino exerceu de forma errada lá a convivência ou causou algum dano ao condomínio, ou esse condomínio tem que entrar com uma ação de cobrança ou penhora desse apartamento ou qualquer outro bem imóvel desse condômino, quem vai representar o condomínio ativamente será o síndico. Inciso 3º, dar imediato conhecimento à Assembleia da existência de procedimento judicial ou administrativo de interesse do condomínio. Inciso 4º, cumprir e fazer cumprir a convenção, o regimento interno e as determinações da Assembleia. Ou seja, ele não pode fazer nada além do que está descrito na Assembleia, tá? Da convenção, convenção ou do regimento interno ou do regulamento interno, tá? Ele tem que cumprir. Ele tem que executar o que a maioria decidiu em Assembleia. Inciso 5º, diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns e zelar pela prestação dos serviços que interessem aos possuidores. Inciso 6º, elaborar o orçamento da receita e da despesa relativa a cada ano. Essa parte do inciso 6º é relacionado todo início de ano. Geralmente o síndico ele apresenta as receitas do ano anterior, tá? O que entrou de dinheiro, o que saiu, se o condomínio arrecadou R$100 mil durante o ano anterior, ele tem que comprovar que gastou, um exemplo, 90 mil em conta de luz, conta de água, salário de funcionários, e o saldo restante está na conta corrente da conta do condomínio, ou seja, ele tem que prestar contas a todos os condôminos, pelo menos uma vez por ano. Inciso 7º, cobrar dos condôminos as suas contribuições, bem como impor e cobrar as multas devidas. Esse síndico ele não pode simplesmente, por ele ser meu amigo, me isentar dos pagamentos das cotas condominiais. Tá? Eu chego para ele no final do mês e falo assim: senhor síndico, eu estou desempregado e estou devendo 3 meses de condomínio e não me cobra não entra com uma ação judicial de cobrança não, nós somos amigos. Ele não pode fazer isso. Da mesma forma que na hora que eu for pagar os condomínios em atraso, as cotas condominiais em atraso, ele não pode chegar para mim e falar: pô, Flaviano, você é um cara legal, você é um cara correto, eu gosto de você, você é flamenguista, gente boa, paga só as cotas em atraso, não precisa pagar a multa não, eu vou te isentar da multa. O síndico não tem a faculdade de fazer isso, tá? Ele tem que cobrar, tá? Ele tem que seguir o princípio da isonomia. Inciso 8º, prestar contas à Assembleia anualmente e quando exigidas. Inciso 9º, realizar o seguro da edificação. Todo condomínio edilício é obrigatório o seguro da edificação, tá? Isso aí, se o condomínio for um condomínio edilício, condomínio de apartamentos, ou condomínio de casas, enfim, se o síndico não contratou o seguro todos nós sabemos que o seguro ele é anual, tá? Se esse síndico ele não contratou o seguro de incêndio para esse condomínio, ele está descumprindo esse normativo legal aqui, tá? Ele pode ser punido. Parágrafo 1º. Poderá a Assembleia investir outra pessoa em lugar do síndico em poderes de representação. Parágrafo 2º. O síndico pode transferir a outrem, total ou parcialmente, os poderes de representação ou as funções administrativas mediante aprovação da Assembleia, salvo disposição em contrário da Convenção. Esses 2 parágrafos a gente vai falar hoje em sala de aula, um pouco mais para frente. O 1350, que está constando aqui no 2º parágrafo, ele diz o seguinte: convocará o síndico anualmente reunião da Assembleia dos Condôminos na forma prevista na Convenção, a fim de aprovar o orçamento das despesas, as contribuições dos condôminos e a prestação de contas e, eventualmente, eleger-lhe o substituto e alterar o regimento interno. Parágrafo 1º. Se o síndico não convocar a Assembleia,
1/4 dos condôminos poderá fazê-lo. Parágrafo 2º. Se a Assembleia não se reunir, o juiz decidirá a requerimento de qualquer condômino. Vamos lá. Ainda sobre a regulamentação do síndico, este pode delegar suas atribuições a terceiro, ou seja, aos administradores profissionais. Neste caso, conforme elementos característicos, aplica-se as regras do CDC. Se o síndico contratar um síndico, um profissional, para poder ajudar ele na administração do condomínio, que às vezes esse síndico ele é representante do condomínio de 500 apartamentos. Fica inviável ele trabalhar sozinho nessa administração. Então, se ele achar por bem contratar uma administradora de condomínio ou um síndico profissional, qualquer irregularidade feita por esse administrador para esse terceiro contratado, a forma de penalização será através do Código de Defesa do Consumidor. Tá? Nós sabemos, não sei se vocês tiveram essa eletiva aqui no curso da faculdade ou não, mas o Código de Defesa do Consumidor, o procedimento é célere, ele é praticamente todo voltado ao consumidor, existe a inversão do ônus da prova, enfim, ele ajuda bastante o consumidor na hora de algum dano, algum problema, algum vício. Então, o condomínio pode se valer desse direito. Diferentemente quanto o síndico ele não pode ser considerado fornecedor de serviços, tá? Ele é o profissional pela execução do que foi acordado em assembleia, tá? Então ele não pode incorrer em qualquer penalidade de CDC, até porque não há relação de consumo entre o condomínio e o síndico. Nos termos da legislação em vigor, temos duas assembleias, a ordinária e a extraordinária. A Assembleia Ordinária trata de matérias específicas previstas no artigo 1350. Todavia, a Assembleia Extraordinária não possui objeto próprio, porém pode tratar de destituição do síndico ou reparos emergenciais. Por fim, temos a figura do Conselho Fiscal, previsto no artigo 1356 do Código Civil, composto de 3 membros, eleitos pela Assembleia por prazo não superior a 2 anos, ao qual compete dar parecer sobre as contas do síndico. Deixa eu ler o 1356. É a repetição. Poderá haver no condomínio um Conselho Fiscal composto de 3 membros, eleitos pela Assembleia por prazo não superior a 2 anos, ao qual compete dar parecer sobre as contas do síndico. Vamos destrinchar isso no outro slide. Vamos lá, nesse slide a gente vai finalizar a administração do condomínio edilício. Vamos falar sobre loteamentos fechados, que seriam, no caso, os condomínios de fato e os condomínios de lote, que já tem previsão legal. Já apareceu para vocês a obrigação de prestar contas? Vamos lá. A obrigação de prestar contas. Como o síndico administra bens alheios, deve prestar contas, dever esse inerente a todo administrador de coisas de terceiros. Assim, as contas do síndico devem ser prestadas em assembleia anual, ao findar mandato, sempre perante a Assembleia e quando exigidas. Artigo 1348, inciso 8º. Deixa eu ler rapidamente esse inciso para vocês. O 1348 prevê o seguinte: compete ao síndico, inciso 8º, prestar contas à Assembleia anualmente e quando exigidas. O que é isso? O segundo parágrafo vai até falar sobre isso. Havendo fundadas suspeitas de manobra para que as contas não sejam prestadas em assembleia, os condôminos podem requerer que sejam prestadas diretamente a eles. Isso acontece muito. Isso na prática
Eu não sei se alguém que mora aqui, que mora em condomínio, que está aqui em sala de aula, possa até dar algum testemunho. Quem mora em condomínio sabe que isso acontece. Síndico se apropriar do dinheiro das cotas condominiais dos condôminos. Isso acontece muito, é corriqueira. Se nós vimos isso na televisão, os políticos fazendo isso, que eles são controlados pelo legislativo, eles são controlados pelo Tribunal de Contas municipal, estadual, pelo Tribunal de Contas da União. Imagina um síndico de condomínio, tá? É da natureza humana e do brasileiro a corrupção. E o condomínio não foge também dessa regra. O síndico, quando eu sou o condômino, se eu estou achando que a minha cota condominial está sempre aumentando, o meu condomínio não tem quase benefício nenhum, igual alguns condomínios que eu tenho alguns imóveis que eu administro, na hora de locar, o locatário fala, pô, Flaviano, mas o condomínio R$500, o condomínio não oferece nada, só tem uma portaria 24 horas, não tem mais nada, não tem nem elevador. Com certeza esse valor ele está acima do normal, ou a inadimplência está bem alta, tá? Ou o síndico está botando o dinheiro do condomínio no bolso, tá? Então o condômino ele não precisa esperar anualmente a esse síndico prestar contas, tá? O conselho consultivo ou o conselho fiscal ou qualquer outro condômino, eles podem pedir em assembleia para que o síndico a qualquer momento ele tem que prestar contas, tá? Se ele arrecadou R$100 e gastou 50, os outros R$50 tem que estar em conta, tá? Ele vai ter que provar isso. A obrigação do cargo dele como síndico prestar contas. Se ficar configurado que esse síndico roubou o condomínio, furtou o condomínio, utilizando o português claro, ele vai ser destituído do seu cargo de síndico e ele vai sofrer uma ação penal por furto, ele vai sofrer uma ação civil pela reparação dos valores subtraídos por ele, enfim. Mas o mais importante nessa aula de hoje sobre a administração de condomínio, a responsabilidade do síndico e a função do condômino é obrigar ao síndico. O síndico ele não é o imperador do condomínio, ele tem que prestar contas, independentemente se for uma vez por ano ou a qualquer momento, qualquer condômino pode pedir essa prestação de contas, tá? Havendo fundadas suspeitas de manobra para que as contas não sejam prestadas em assembleia, os condôminos podem requerer que sejam prestadas diretamente a eles. A figura do subsíndico. A convenção pode prever a figura do subsíndico, que será eleito pela Assembleia para auxiliar o síndico em suas funções e, eventualmente, substituí-lo. Pode ainda estipular que dos atos do síndico caiba recurso para a Assembleia convocada pelo interessado. Ou seja, esse subsíndico ele só pode existir se tiver a previsão de subsíndico na convenção condominial, tá? É obrigatório a presença do síndico. Todo condomínio edilício tem que ter um síndico, tem que ter o seu administrador, tá? Mas o subsíndico não é obrigatório. E caso exista um subsíndico, essa previsão ela tem que estar na convenção, tá? O síndico ele não pode simplesmente nomear um outro condômino dizendo, o João agora ele é o nosso subsíndico, ele está me auxiliando nas minhas funções. Não é dessa forma. Ela tem que ter previsão na convenção condominial, tá? E geralmente o subsíndico, ele quase nunca ele tem a isenção da cota condominial, ele não tem nenhum tipo de salário, ele não tem nenhuma remuneração para ele poder auxiliar esse síndico, tá? Geralmente o subsíndico é sempre puxa-saco do síndico. Constituição de representante para a prática de determinado ato. Como é aquilo que eu falei no outro slide, o parágrafo 1º e o segundo lá do 1348. Como inovação, o parágrafo 1º do artigo 1348 do Código Civil,
admite que a Assembleia desdobre os poderes do síndico quanto à representação do condomínio e nele invista outra pessoa. Nestes termos, poderá a Assembleia investir outra pessoa em lugar do síndico em poderes de representação. É diferente do subsíndico, tá, gente? Esse poder de representação, ela não é um auxílio para esse subsíndico, o eventual subsíndico, ajudar o síndico nas tarefas corriqueiras do condomínio. Tá? Essa representação ela é mais específica, como a gente vai falar aqui no parágrafo de baixo. Tá? Espera aí que passou aqui a tela. Vamos lá, voltamos. Poderá a Assembleia investir outra pessoa em lugar do síndico, em poderes de representação. Assim, por exemplo, se cuidar da contratação de obras, poderá a Assembleia indicar um condômino engenheiro para negociá-las. Se cuidar de matéria jurídica, por exemplo, exame de minuta de contrato para a reforma de elevadores. Poderá ser escolhido um advogado. Se a questão for contábil, um contador. Ou seja, essa representação ela não vai ser genérica como a do subsíndico. Ela vai ser bem específica, tá? Como esses 3 exemplos aqui. Se for, vamos supor que o condomínio queira contratar uma empresa para poder fazer obras de manutenção do condomínio ou fazer obras de construção dentro do condomínio ou reparação de algum tipo de problema. Se no condomínio já exista um condômino que seja engenheiro, nada mais fácil que contratar ele e esse engenheiro representar o síndico, tá? Na figura do síndico. É como se fosse no judiciário, como acontece o perito ou o assistente técnico, tá? O síndico ele não é obrigado a entender de tudo, a parte jurídica, a parte contábil, a parte de engenharia. Então, se ele tiver auxílio dessas figuras específicas, tá? Ele pode contar sim com a ajuda dessas pessoas, através que o síndico vai passar para eles os poderes de representação. No dia que for assinar o contrato com uma empresa de engenharia, o síndico não necessariamente ele precisa estar presente. Por quê? Porque esse engenheiro, ele conhecedor dessa minuta lá que a empresa de engenharia está fazendo, a compra do material, os honorários da mão de obra, dos pedreiros, dos engenheiros dessa obra, como ele é o perito, ele é o profissional específico nesse ramo, ele pode ir lá, ele pode contratar sim essa empresa de engenharia, representando o síndico e, consequentemente, representando o condomínio. Tá? Então, eu quero deixar bem claro para vocês que esse representante ele é específico e ele é totalmente diferente do subsíndico. A destituição do síndico. Tal providência é regulada pelo artigo 1349 do Código Civil, que assim dispõe: a Assembleia, especialmente convocada para o fim estabelecido no parágrafo 2º do artigo antecedente, poderá, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, destituir o síndico que praticar irregularidade, não prestar contas ou não administrar convenientemente o condomínio. Tá? Ainda bem que existe essa previsão legal. Tá? Quando ele fala do parágrafo 2º do artigo antecedente, do artigo 1348, eu vou ler para vocês. O síndico pode transferir a outrem, total ou parcialmente, os poderes de representação ou as funções administrativas, mediante aprovação da Assembleia, salvo disposição em contrário da Convenção. Tá? Então, o síndico ele pode ser destituído, ele pode ser retirado do cargo, é como se fosse um impeachment, só através da Assembleia. Tá? E como é que se constitui essa votação? Tem que ser pela maioria absoluta dos membros, tá? Para poder destituir o síndico. E não necessariamente não pode ser alegação só de roubo
ou alguma irregularidade. Ele pode estar sendo dissíduo, ele pode estar sendo negligente com o condomínio, ele não pode estar roubando, mas não está prestando conta, é aquele síndico que não está nem aí, os condôminos estão querendo que ele marque logo aquela assembleia anual para ele prestar conta do ano anterior, e ele está sempre dando uma desculpa. Os brinquedos lá da área de lazer estão quebrados já há meses, ele já provou em assembleia o reparo desses brinquedos, e até hoje ele não contratou empresa nenhuma que faça o reparo. Então, se os condôminos se reunirem e decidirem pela maioria absoluta da retirada, da destituição desse síndico, ele vai ter que sair, infelizmente. Tá? Então, não é só necessariamente pela prática de irregularidades. Continuando. Verifica-se assim que a destituição do síndico pela Assembleia pode ocorrer em 3 hipóteses: prática de irregularidades, falta de prestação de contas e administração não conveniente. Tá? A prática de irregularidades e administração não conveniente constituem conceitos vagos e só o exame das circunstâncias indicará, em cada caso, a configuração do requisito legal. Pequenos deslizes que não revelam má-fé, nem causem danos ao condomínio, não justificam a severa medida, sendo certo que não é qualquer irregularidade causa de destituição do síndico. Ou seja, a parte mais gravosa para a destituição do condomínio é a prática de irregularidade e a administração não conveniente. Também não pode os condôminos se reunirem e alegar fazerem uma afirmativa boba que não tem comprovação. Voltando àquele exemplo lá da não apresentação da receita do ano anterior, da prestação de contas. Vamos supor que esse síndico realmente ele não conseguiu marcar essa assembleia de prestação de contas porque ele está doente, ou então ele viajou antes do prazo previsto da convenção condominial e o voo dele atrasou. Então não é culpa dele, não é dissídua dele, ele não fez de sacanagem. Então não é qualquer motivo que venha a destituição desse síndico. Tá? Tem que ser algo comprovado, tem que ser algo de preferência corriqueiro, tem que ser algo comprovado para poder destituir esse síndico. Não pode ser coisa que não leve em consideração a destituição de síndico. Como eu falei para vocês, isso aí é traumático, como se fosse um impeachment. Vai retirar ele, geralmente no mesmo dia já votam a eleição de um novo síndico, ou o subsíndico assume, ou eles colocam alguém do Conselho Fiscal, do Conselho Consultivo. Então realmente muda a administração do condomínio. Para chegar a esse ponto tem que ser algo gravoso. Segundo tópico, já a ausência de prestação de contas constitui conceito preciso e grave violação a um dos principais deveres do síndico. Para sua caracterização, não se exige a má-fé, nem a existência de prejuízo concreto para o condomínio. Desse modo, a simples omissão já representa um prejuízo potencial. Voltando que eu falei agora há pouco, a ausência da prestação de contas pelo síndico tem que se provar de que forma? Que realmente ele não apresentou as contas porque ele não quis. Tá? Se acontecer algo fortuito com ele, algo de força maior, se ficar constatado a negligência dele, a dissídua de apresentar essas contas, tudo bem. Não precisa nem exigir dele a má-fé, e nem que ele cometeu algum prejuízo relacionado ao condomínio. Mas se foi algo que for fora das forças desse síndico, não há por que ele ser destituído. Tá? Mas se enquadrar dentro dessas alegações constando nesse parágrafo, já enseja motivo da destituição desse síndico. Tá?
Alguém aqui em sala de aula tem alguma experiência relacionada a isso? Alguém aqui mora em condomínio, quer fazer alguma pergunta, alguma pontuação, alguma observação? Ninguém? Então vamos prosseguir. Beleza, vamos lá. Vamos falar agora do conselho consultivo. O síndico é assessorado por um conselho consultivo, constituído de 3 condôminos, com mandatos que não podem exceder a 2 anos, permitida a reeleição. Mesma situação do síndico, tá? Eles podem ser reeleitos toda hora. Passou 2 anos, reeleitos. Não é o recomendável, né? No condomínio, sempre mesmo síndico e sempre o mesmo conselho consultivo não é recomendável. É órgão de assessoramento e fiscalização. A Lei 4.591 de 64, ela prevê no artigo 23. Será eleito, na forma prevista na Convenção, um conselho consultivo, constituído de 3 condôminos, com mandatos que não poderão exceder de 2 anos, permitida a reeleição. Parágrafo único. Funcionará o Conselho como órgão consultivo do síndico para assessorá-lo na solução dos problemas que digam respeito ao condomínio, podendo a Convenção definir suas atribuições específicas. Tá? Esse conselho consultivo, ele não é só para ficar lhe dando conselho ao síndico, não. Tá? Muitas das vezes a destituição do síndico ela é invocada pelo conselho consultivo, tá? E a função deles também é de fiscalizar, tá? Ele não pode deixar o síndico solto, deixar o síndico à vontade, contratando quem ele quer contratar, mandando funcionários embora, escolhendo material de obra mais caro só por conveniência dele. Não, ele, além de ele ser servo da convenção condominial, ele tem que ser fiscalizado. Tá? Principalmente, antes do assessoramento, o que eu acho principal é a fiscalização. É como se fosse o prefeito sendo fiscalizado pela Câmara de Vereadores. Ele tem que ser fiscalizado pelo seu conselho consultivo. Tá? Então, é como se fosse uma ponderação aqui dos poderes. Tá? Eles podem caminhar junto, os 3 conselheiros, ou não. Tá? Tem muito condomínio que o conselho consultivo nem suporta o síndico, ou às vezes não suporta o síndico até porque um deles querem pegar lá o cargo de síndico do condomínio. Vamos lá. Dispõe com efeito o artigo 1356 do Código Civil que poderá haver no condomínio um conselho fiscal composto de 3 membros eleitos pela Assembleia por prazo não superior a 2 anos, ao qual compete dar parecer sobre as contas do síndico. É a mesma função, é como se fosse aquela função do... Vocês tiveram isso em direito administrativo do Tribunal de Contas, tanto do município, ou do Estado, ou o TCU lá da União. Eles têm que dar sempre um parecer sobre as contas do síndico, tá? Mas na prática a gente não... Infelizmente a gente não vê muito isso na prática, não. Conselho consultivo ou conselho fiscalizador, ele está mais lá para poder enfeitar, que não seria o certo, né? Seria realmente fiscalizar e assessorar o síndico. Assembleia Geral, vamos falar sobre as assembleias. Assembleia Geral Ordinária. Deve haver anualmente uma Assembleia Geral Ordinária, convocada pelo síndico na forma prevista na Convenção, a qual compete, além das demais matérias inscritas na ordem do dia, aprovar por maioria dos presentes o orçamento das despesas, as contribuições dos condôminos e a prestação de contas e, eventualmente, eleger-lhe o substituto e alterar o regimento interno. Artigo 1350. Essa Assembleia Geral Ordinária, ela é a assembleia mais importante do condomínio. Ela tem que ser feita pelo menos uma vez por ano, tá? Geralmente na eleição do síndico
e do conselho, ela é feita nessa assembleia. A prestação de contas do ano anterior é feito nesse tipo de assembleia, e a mudança do valor das cotas condominiais, dos reajustes anuais, é feita nessa assembleia também. Então, é importantíssimo que todos os condôminos estejam presentes, tá? Porque quase tudo do condomínio é decidido nessa assembleia, tá? Então, condomínio grande geralmente acontece isso, o condômino não está nem aí. Aí depois no próximo mês, geralmente é feito no mês de janeiro, no mês de fevereiro ele recebe lá a cota condominial dele, que era R$ 500, chegou por R$ 700, ele não vai poder reclamar, porque teve a votação, ela teve a eficácia. Se um condomínio tiver 500 condôminos, compareceram 10, 6 votaram pelo reajuste da cota condominial, esses outros condôminos, os outros 490 condôminos, vai ter que aceitar o que foi decidido nessa assembleia, porque ela é bem clara, aprovar por maioria dos presentes, tá? Que fala o quê? O orçamento das despesas, as contribuições dos condôminos e a prestação de contas, e eventualmente eleger-lhe substituto e alterar o regimento interno. Deixa eu ler o artigo 1350 para os senhores. Artigo 1350. Convocará o síndico anualmente reunião da Assembleia dos Condôminos na forma prevista na Convenção, a fim de aprovar o orçamento das despesas, as contribuições dos condôminos e a prestação de contas, e, eventualmente, eleger-lhe o substituto e alterar o regimento interno. Parágrafo 1º. Se o síndico não convocar a Assembleia, 1/4 dos condôminos poderá fazê-lo. Parágrafo 2º. Se a Assembleia não se reunir, o juiz decidirá a requerimento de qualquer condômino. Esses 2 parágrafos são importantes. Se o síndico não convocar essa Assembleia Geral, ela poderá ser convocada por 1/4 dos condôminos, sem precisar do judiciário, tá? Vamos supor, se tiver 400, vamos usar a matemática mais simples para a gente. Se tiver 400 condôminos, o síndico não convocou a assembleia, se 100 se reunirem e fizer a convocação, o que for decidido nessa assembleia geral, ela vai ter eficácia, tá? Agora, se não acontecer isso, qualquer condômino que se sentir incomodado e não haver essa assembleia geral, ele pode entrar com uma ação judicial, tá? Aí o juiz vai decidir os trâmites que vai ser reclamados, os pedidos dessa ação judicial desse condômino, tá? As decisões da Assembleia tomadas em cada caso pelo quórum que a convenção fixar obrigam todos os condôminos, mesmo os vencidos e os que não compareceram. É aquilo que eu falei para vocês. É o tipo de reunião, é a assembleia mais importante do condomínio, tá? É como se fosse nessa assembleia geral aqui a Constituição Federal, tá? As outras assembleias não, a gente vai decidir uma coisa corriqueira, algo pontual, mas nessa assembleia geral ordinária vai decidir muita coisa aí. Inclusive, ela altera o regimento interno, tá? Vai ser exposto o quê? A prestação de contas do ano anterior, o orçamento das despesas, eles vão tratar das novas cotas condominiais desse ano, se tiver alguma coisa, alguma benfeitoria a ser feita, que geralmente o síndico guarda tudo para essa assembleia ordinária. Se ele for fazer uma benfeitoria volutuária nesse condomínio, se ele tiver um quórum até expressivo, ele pode se valer por essa Assembleia Geral Ordinária. Enfim, é o tipo de reunião do condomínio, a assembleia mais importante para a vida dos condôminos. Agora vamos falar sobre as outras assembleias. Assembleia Geral Extraordinária. Podem ser convocadas pelo síndico ou por condôminos que representem 1/4, no mínimo, do condomínio, sempre que o exijam os interesses gerais.
A convenção de condomínio é o regimento interno. Desculpa, a convenção de condomínio e o regimento interno só podem ser modificados em Assembleia Geral Extraordinária, pela aprovação de 2/3 dos votos dos condôminos. A mudança da destinação do edifício ou da unidade imobiliária depende da aprovação pela unanimidade dos condôminos. Artigo 1351. Deixa eu ler primeiro o artigo 1350, que fala do parágrafo anterior. Artigo 1355. Assembleias extraordinárias poderão ser convocadas pelo síndico ou por 1/4 dos condôminos. Finalizou o artigo. É importante ressaltar o que, gente? Que essa Assembleia Geral Extraordinária, ela não tem a previsão daquela Assembleia anterior, não. Deixa eu voltar aqui para vocês. Na Assembleia Geral Ordinária, ela tem a previsão de ser convocada pelo síndico, tá? Por 1/4 dos condôminos e por qualquer pessoa que sinta incomodado através do judiciário. Já a Assembleia Geral Extraordinária, ela só tem previsão de quem? Do síndico, para poder convocar essa assembleia, ou 1/4, no mínimo, do condomínio, tá? Eu não posso, eu como condômino desse condomínio, se eu quiser, um exemplo, trocar o escorrego lá da área de lazer, porque eu estou achando aquele escorrego lá horroroso, quero colocar o mais moderno, vamos convocar uma Assembleia Geral Extraordinária para a gente poder votar? Não, negativo. Eu isoladamente, ou com algumas poucas pessoas, eu não posso convocar essa Assembleia Geral Extraordinária. Ela só pode ser feita, como preceitua o artigo 1355, através ou do síndico ou através de, no mínimo, 1/4 dos condôminos, tá? Deixa eu ler o 1351. Artigo 1351. Depende da aprovação de 2/3 dos votos dos condôminos a alteração da convenção, a mudança da destinação do edifício ou da unidade imobiliária. Depende da aprovação pela unanimidade dos condôminos. O que é isso? Vamos supor que seja um condomínio misto, tá? Os 2 primeiros andares desse prédio, desse apartamento, desse prédio de edifícios, os 2 primeiros andares sejam salas comerciais, tá? Vamos botar um exemplo bem simples. São um apartamento de 4 andares, os 2 primeiros andares são salas comerciais, tá? E os outros 2 andares sejam apartamentos residenciais. Vamos supor que os proprietários dos 2 últimos apartamentos, eles queiram mudar a destinação dos 2 primeiros. Vamos colocar todo o prédio em apartamentos residenciais, até porque os 2 primeiros andares são apenas 4 apartamentos, 2 por andar, e está nítido que quem tá utilizando dessas salas comerciais são moradores. Vamos mudar a destinação do edifício, tá? Isso aí pode ser aprovado em assembleia, tá? Assembleia Geral Extraordinária. Não precisa esperar um ano para poder votar isso em Assembleia Ordinária, tá? Só que a aprovação não vai ser igual a aprovação ordinária, a da Assembleia Ordinária, que a maioria vai lá, vota e decide. Não, tem que ter 2/3 dos votos dos condôminos. Mas Flaviano, se são 300 apartamentos, teria que ter no mínimo 200 condôminos votando dessa forma, mas não apareceu os 200 condôminos, que seria 2/3. Não vai ser aprovado, tá? Não vai ser aprovado, tá? Outra coisa importante em falar é sobre a unidade imobiliária. Na semana que vem vocês vão ter aula sobre multipropriedade imobiliária. A multipropriedade imobiliária, ela é um condomínio de tempo, tá? Vamos supor que a pessoa compre um apartamento, o antigo time sharing,
que os Estados Unidos utilizavam há anos. Graças a Deus aqui no Brasil, no final de 2018, isso foi regulamentado com a Lei 13.777, que incluiu 18 artigos novos aqui no Código Civil, que começa com 1358B, se eu não estou enganado. O 1358B, que fala sobre a multipropriedade. Agora, o que é uma multipropriedade imobiliária? São várias pessoas proprietárias do mesmo bem imóvel, só que elas dividem o tempo nessa propriedade. Se fosse um apartamento em Búzios, então cada pessoa que comprou aquela fração ideal de tempo desse apartamento, ela tem direito a no mínimo 7 dias por ano. Ou seja, são vários proprietários, são centenas de proprietários desse apartamento. E se esse apartamento estiver dentro do condomínio edilício, para ter a aprovação dele, tem que ser lá na instituição do condomínio, tá? Na criação desse condomínio, ou através dessa Assembleia Geral Extraordinária. Nesse caso, vai ter que ter a unanimidade de todos os condôminos. Tá? Se eu comprar um apartamento ali, eu transformar ele em multipropriedade imobiliária, como eu não comprei ele no início da construção e não tem a previsão da instituição do condomínio, tá? Eu vou ter que pedir em Assembleia Geral Extraordinária a autorização de todos os condôminos. Se um dos condôminos falar assim, Flaviano, eu não concordo, eu não vou ter como transformar esse meu apartamento em multipropriedade, tá bom? Continuando. A Assembleia é o órgão máximo do condomínio, tendo poderes, inclusive, para modificar a própria convenção. Sujeita-se somente à lei e às disposições estabelecidas nesta. Podendo ser controlada pelo Judiciário. A convocação de todos os condôminos é obrigatória, sob pena de nulidade, pois o artigo 1354 do Código Civil estabelece que a Assembleia não poderá deliberar se todos os condôminos não forem convocados para a reunião. Isso é importante falar porque o síndico, ou um quarto, nesse exemplo aí de cima, dos condôminos, eles convocarem essas assembleias e futuramente ficar acordado algo relevante ao condomínio, e se um dos condôminos falar assim, eu não concordo, e ele comprovar judicialmente que ele não foi comunicado dessa assembleia, então o que foi votado e estatuído nessa assembleia, ela pode ser nulo, tá? Tudo que eles decidirem em assembleia, ela tem que ser nula. O exemplo é eu sendo condômino de um apartamento. Eu moro num apartamento, eu não estou nem fora, e meu imóvel nem está alocado, eu moro no condomínio. E houve ontem uma Assembleia Geral estipulando algo que me incomode, e eu consegui comprovar judicialmente que eu não fui convocado, que eu não fui informado por essa Assembleia, tudo que foi decidido nessa Assembleia, ela vai ser nulo. Tá? Mas isso aí que cabe quem? A quem está querendo anular a Assembleia, comprovar que não foi comunicado. Tá? Por isso que quando vocês entram no condomínio, vocês veem lá, logo na entrada do elevador tem lá a convocação. Hoje em dia, com a tecnologia, já existem os grupos de WhatsApp dos condomínios. Então, o síndico, o conselho, enfim, as pessoas subsíndico, eles costumam fazer essas convocações através do WhatsApp, através de e-mail. Então, o administrador ou o síndico do condomínio, ele tem que tomar esse certo cuidado, tá? E é importante também ter esse dispositivo legal, porque para pequena parte do condomínio se reunir, decidir e futuramente alegar assim, não, nós fizemos a assembleia e ele não compareceu porque ele não quis. Tá? Esse é um dispositivo para proteger o condômino. Se ele comprovar judicialmente que ele não foi avisado da assembleia e o que foi decidido ali, ele não concorda, ele pode anular sim essa assembleia, tá? Prosseguindo. Diferentemente do condomínio tradicional, que pode ser extinto a todo tempo, vou falar da extinção do condomínio edilício. Diferentemente do condomínio tradicional, que pode ser extinto a todo tempo pela divisão ou venda da coisa comum, o condomínio edilício, que incide sobre o solo e as partes
solo e partes e coisas comuns do edifício e sobre a propriedade exclusiva das unidades, tem como característica essencial a indivisibilidade, sendo constituído para perpetuar-se no tempo. Desse modo, não pode ser extinto pelos condôminos, por convenção ou por via judicial, pois a indivisibilidade é da própria essência do instituto. Todavia, o condomínio pode extinguir-se por vários motivos, casuais ou jurídicos, como o condomínio tradicional, o condomínio geral, que é aquele condomínio que nós tivemos nas primeiras aulas desse semestre, que é aquele condomínio que 2 ou mais proprietários do mesmo bem imóvel estão exercendo com exclusividade o domínio desse bem. Esse condomínio ele pode ser extinto a qualquer momento. Tipo eu e minhas irmãs herdamos um apartamento de nossos pais. Foi feito o inventário, no final do inventário ficou decidido que eu e as minhas 2 irmãs somos o proprietário de somente um bem imóvel, de um apartamento. Nós estamos em condomínio. Eu quero extinguir esse condomínio. Eu vou chegar para minhas irmãs e falar assim: minhas irmãs, compra a minha parte, tá? Ou então vamos vender esse apartamento para uma outra pessoa. É uma faculdade que os proprietários têm de extinguir esse tipo de condomínio, tá? No condomínio edilício isso não pode acontecer. Os condôminos não podem se reunir e falar assim: vamos extinguir esse condomínio, tá? Mesmo se o condomínio edilício for um condomínio pequeno, que muitas das pessoas tentam alegar o que mas não tem área comum, que não tem playground, não tem garagem, a gente sai da porta do condomínio já está praticamente na rua. Tem área comum sim. Você saiu da porta do seu condomínio e você já está na área comum. O corredor do apartamento já é uma área comum. Você desceu as escadas, é área comum. Você chegou no hall de entrada, é área comum. Então fica quase impossível. E quase impossível não, é impossível extinguir esse condomínio edilício dessa forma, justamente por causa das áreas comuns, tá? Porque as áreas comuns pertencem a todos os condôminos. Agora a gente vai falar das formas que pode se extinguir. Tá? Vamos lá. As formas de se extinguir esse condomínio edilício, só através desses critérios aqui. Primeiro, pela destruição do imóvel por qualquer motivo, por exemplo, incêndio, terremoto, inundação, o artigo 1357, primeira parte. Deixa eu ler para vocês logo o artigo. Ele fala da extinção do condomínio. Se a edificação for total ou consideravelmente destruída ou ameace ruína, os condôminos deliberarão em assembleia sobre a reconstrução ou venda por votos que representem metade mais uma das frações ideal. Ou seja, se tiver 100 condôminos e tiver 50 votos, 51 votos, decidirem pela venda, esse imóvel vai ser vendido. Vai vender para um proprietário ou para outros proprietários, mas de imediato esse condomínio edilício ele vai ser extinto, até porque ele está sem a função dele, ele não está sendo utilizado. O imóvel foi o prédio de apartamentos ou de casas, ele foi praticamente destruído. Ele não tem mais habitabilidade. Deixa eu falar o parágrafo primeiro para vocês, o primeiro e o segundo desse artigo. Deliberada a reconstrução, poderá o condômino eximir-se do pagamento das despesas respectivas, alienando os seus direitos a outros condôminos mediante a avaliação judicial. Ou seja, se decidiram a reconstrução desse condomínio e um dos condôminos falar assim: eu não tenho dinheiro para colaborar com a reconstrução desse prédio, ele vai ser indenizado pela a fração ideal dele, tá, correspondente ao todo, e pelos próprios outros condôminos, e ele vai sair desse condomínio. Parágrafo 2º. Realizado a venda, em que se preferirá em condições iguais de oferta, o condômino ao estranho será repartido ou apurado entre os condôminos, proporcionalmente ao valor de suas unidades imobiliárias. Ele vai ser indenizado pela fração do todo que ele tiver aí do condomínio. Se ele tiver 1% desse condomínio, ele vai ser indenizado em 1% do valor arrecadado. Tá? Vamos continuar aqui.
pela demolição voluntária do prédio por razões urbanísticas ou arquitetônicas ou por condenação do edifício pela autoridade pública por motivo de insegurança ou insalubridade. Lei 6.709 de 79, artigo 10º. Ou por ameaça de ruína. Artigo 1357, segunda parte. Já acabei de ler esse artigo para vocês. Mais um motivo para a extinção do condomínio edilício. Pela desapropriação do edifício, caso em que a indenização será repartida na proporção do valor das unidades imobiliárias. Artigo 1358. Pela confusão, se todas as unidades autônomas forem adquiridas por uma só pessoa. Esse instituto da confusão, ele está constando lá no direito das obrigações. Não sabe quem é o dono. Mas nesse caso da extinção do condomínio edilício, ele é chamado de confusão porque eram mais de 2 proprietários desse condomínio edilício. E vamos utilizar um exemplo bem simples. Uma pessoa que compre o condomínio inteiro, tá? São 100 condôminos, um apartamento de 100, um prédio de 100 apartamentos, e uma pessoa só vai comprando o apartamento. Eu já vi acontecer aqui em Padre Miguel, um apartamento de 2 andares, com 4 apartamentos. Começou com um proprietário que ele vendeu os outros 3 apartamentos, ele foi ficando idoso e as pessoas foram colocando à venda e ele foi comprando. Quase no final da vida dele, como ele foi o construtor, ele achou por bem ir comprando e no final ele ficou com os 4 apartamentos para ele. Então, esse condomínio edilício, ele foi extinto. Não há por que ter cota condominial, não há por que ter área comum. Como ele é o proprietário pleno de todo o condomínio edilício, esse condomínio já foi extinto. Então, hoje ele é proprietário de um imóvel só. Depois ele até faleceu. Mas, ele, antes de falecer, ele fez um testamento, deixou um apartamento para cada filho, que eu acho que a intenção desde o início seria essa. Tá? Mas, nesse caso, o condomínio se transformando num proprietário só, há essa previsão de extinção do condomínio edilício. Tá? Sim, boa noite. Confusão. No caso, se esse dono de todos os apartamentos começar a alugar e aí vierem outras pessoas para morar, ainda assim ele é extinto o condomínio ou vai ser necessário ter um sítio, ter um condomínio? Como é que fica nessa situação? Não, ele não pode nem chamar de condomínio edilício. O que esse proprietário vai fazer? Ele vai instituir um regulamento interno. Eu tenho um proprietário, uma vila de kitnet que eu administro aqui em Realengo. É um proprietário só, ele construiu 25 kitnets. Ele não mora em nenhuma das kitnets, mas ele locou todas. As 25 kitnets estão locadas. Ali é considerado um condomínio de fato, ele não é considerado um condomínio edilício, mas tem um regulamento interno, tá? Que quando esses locatários vêm assinar o contrato de locação comigo, eu coloco uma cláusula nesse contrato de locação que eles são obrigados a pagar a contribuição mensal da conservação das áreas comuns entre aspas. Quem perguntou? Maurício. Então, Maurício, ele não é considerado um condomínio edilício, apesar de ter 25 unidades, 25 kitnets nesse terreno. É o de um proprietário só, tá? Então, ele é dono das partes, das frações ideais, ou seja, das partes exclusivas de todas as kitnets, e ele também é proprietário da área comum, tá? Então, ele não pode se dizer que ele estaria cobrando cotas condominiais. Ele está cobrando, apesar de eu enviar esses boletos juntamente com o valor do aluguel, e eu coloco lá no boleto cota condominial, se for lei, na lei fria da lei, isso não são cotas condominiais, que ali não é um condomínio edilício. Existe essa previsão que eu coloquei no contrato de locação, e além do contrato de locação que esse locatário assina, ele também assina um regimento interno, um regulamento interno, tá? Colocando que não pode colocar lixo no horário tal, não sei aonde,
que não pode ficar incomodando o vizinho do lado para poder som até um certo horário, que é obrigatório o pagamento das despesas de água. Como lá é uma pena de água só, a conta vem uma só para todo mundo e eles vêm ratear esse valor da água, que o portão principal do condomínio tem que ser mantido fechado. Esse regimento interno é mais para poder inibir esses locatários. Ali é um condomínio edilício? Não, porque houve a confusão. Quem são todos proprietários dessas kitnets? Não, é um proprietário só. O mais importante em falar é que ele é o proprietário das unidades autônomas, ou seja, das kitnets, e da área comum lá desse terreno, que é um terreno com 25 kitnets, tem a entrada, nos fundos lá tem uma lavanderia, então aquilo lá não é a área comum de todas as pessoas, de vários proprietários. É a área comum para os moradores que estão habitando de forma de locação, mas o proprietário é um só. Tá? A ideia do condomínio edilício são vários proprietários autônomos, cada um com a sua matrícula lá no registro de imóveis, da sua unidade autônoma, da sua área privativa, que seria o apartamento, e todos em condomínio dessas áreas comuns, tá? Que tem a previsão, inclusive, da cota condominial para preservação dessa área comum. Nesse caso, desse exemplo prático que eu estou te falando das kitnets, através do contrato de locação, que coube certinho nessa tua pergunta, ali não existe condomínio edilício. Ali é um condomínio de fato. Tá? Se tiver algum problema, um locatário contra um outro locatário lá, não existe a figura do síndico para poder reclamar. Não vai haver uma assembleia extraordinária, não vai ter assembleia ordinária. O proprietário lá, que é o proprietário dessas kitnets, ele não fica obrigado a uma vez por ano prestar contas. A minha obrigação como administrador da locação e eventualmente a administração desse condomínio de fato é colocar lá todo mês lá conta de água, lá no quadro lá de aviso dos moradores, para eles poderem acompanhar que eles não estão sendo roubados. Se tiver alguma reclamação, o vizinho do lado que não sei o que botou o som alto, não preciso abrir uma assembleia. Eu vou ligar para esse outro morador do lado, vou tentar resolver com ele. Se ele não resolver, esse locatário que mora do lado da kitnet dele, ele pode se valer pelas ações de direito de vizinhança, tá? Para poder reclamar. E como eu tenho esse regulamento interno prevendo as punições contra esse locatário, eu posso inclusive cancelar o contrato de locação com ele por falta de quebra contratual. Tá? Então eu não preciso me valer de assembleias para eu poder agir ali dentro. Tá? Espero ter respondido a tua pergunta. Ficou claro para você? Essa confusão, na realidade, ela acontece na instituição do condomínio, né? A construtora, quando ela constrói os prédios, juntamente com a incorporadora, é um proprietário só. Quando ela vai instituir o condomínio, ela está lá com 500 apartamentos, ela não vendeu nenhum, tá? Então, a princípio, não é um condomínio edilício. Ali existe a confusão, porque é o dono, dono não, no caso é a pessoa jurídica. O exemplo, a MRV, ela vai lançar um condomínio de apartamentos. A princípio, ela não tem um condomínio edilício. Quando ela começar a vender as unidades, vendeu a primeira unidade, aí sim, já se transforma no condomínio edilício. Tá? Prosseguindo. Artigo 1358. O artigo 1358 do Código Civil cogita da desapropriação do edifício, dispondo: se ocorrer desapropriação, a indenização será repartida na proporção a que se refere o parágrafo 2º do artigo antecedente. A desapropriação é como se fosse a venda. O poder público quer desapropriar aquele condomínio de apartamentos para poder passar o BRT. Eles vão indenizar o condomínio, tá? E a forma dessa indenização, eles vão olhar lá a convenção condominial, a certidão de ônus reais, a instituição do condomínio, para ver que cada morador, cada condômino corresponde à fração ideal do todo, para poder indenizar cada um deles. Vamos falar agora sobre condomínio de lotes.
A Lei 13.465, de 11 de julho de 2017, dispôs no artigo 58 que o Código Civil passa a vigorar, acrescido da seção 4 do capítulo concernente ao condomínio edilício do seguinte teor: do condomínio de lotes, é o 1358-A, pode haver em terrenos partes designadas de lotes que são propriedade exclusiva e partes que são propriedade comum dos condôminos. Parágrafo 1º. A fração ideal de cada condômino poderá ser proporcional à área do solo de cada unidade autônoma, ao respectivo potencial construtivo ou a outros critérios indicados no ato de instituição. Parágrafo 2º. Aplica-se no que couber ao condomínio de lotes o disposto sobre o condomínio edilício neste capítulo, respeitada a legislação urbanística. Para fins de incorporação imobiliária, a implantação de toda a infraestrutura ficará a cargo do empreendedor. Esse condomínio de lotes é uma novidade, tá? E na prática já existia isso, mas acontecia muita confusão, muita briga judicial, muita demanda, estava soberbando o Poder Judiciário, então foi regulamentado, graças a Deus teve essa legislação nova de 2017. Tá? O condomínio de lotes, ele se equipara ao condomínio de edilício, as normas do 1319 para cá. E a diferença do condomínio de lotes para o condomínio edilício, de apartamentos ou de casas, seria o seguinte: não sei se vocês já viram propaganda de uma empresa grande, uma loteadora grande, chamada Alphaville. Eles são muito fortes em São Paulo, no interior do Rio de Janeiro. Eles vendem terrenos dentro de uma gleba. O que é gleba? Gleba é uma grande área de terra, tá? O loteador, ele fatia essas terras, transformando em terrenos ou lotes, tá? Nesse exemplo de condomínio de lotes, eu quero comprar um lote nesse condomínio, só que não tem casa, não tem apartamento, não tem nada. Eu só tenho um terreno que seria a minha área exclusiva para eu poder construir, tá? Eu posso ter ali quintal, ter minha casa com meu quintal, com a minha piscina, com a minha churrasqueira, com uma outra casa nos fundos, enfim. Porém, eu sair da porta da minha casa, eu vou ter lá toda a infraestrutura que esse empreendedor vai me oferecer, como se fosse um condomínio edilício de fato. Tem piscina, tem salão de festas, tem quadra de esportes, tem campo de futebol, tá? Isso não era regulamentado, tá? Para vocês verem, a partir de 2017 que foi implementado um único artigo no Código Civil, que é o 1358-A, tá? Com esses três parágrafos. A Lei 13.465 é grande, tá? Mas ela fala sobre o condomínio de lotes no seu artigo 58, que faz essa previsão. Então, tudo que ocorrer, qualquer problema, é a mesma situação do condomínio edilício. Vai ter síndico, vai ter assembleia geral, vai ter assembleia ordinária, extraordinária. Ela vai ser os mesmos trâmites. No parágrafo 2º é bem claro. Aplica-se no que couber ao condomínio de lotes o disposto sobre condomínio edilício neste capítulo, respeitada a legislação urbanística. Tá? Vamos prosseguir, que tem uma diferença desse condomínio de lotes para o condomínio de loteamentos, que a gente conhece aí na prática. Loteamento. A figura do loteamento fechado não pode se confundir com o condomínio, pois aquele é regulamentado pela Lei de Parcelamento do Solo Urbano, Lei 6.666 de 79, havendo o desdobro da gleba sem abertura de vias públicas, ou loteamento, que é a subdivisão com abertura de vias públicas. Tá? O que é o loteamento? É aquele cara, vamos esquecer essa parte do condomínio de lote. Vamos supor, eu comprei uma gleba, uma área bem grande, área em Santa Cruz, e eu quero vender em lote. Tá? Ou posso vender em terrenos grandes, ou através de lotes. Se eu for vender através de lotezinho de 300 metros quadrados, 400 metros quadrados,
esse pessoal que vai comprar os lotes, eles têm que ter acesso à via pública, diferentemente daquele condomínio de lotes que eu acabei de falar para vocês, que é fechado, que tem a infraestrutura ali dentro, é como se fosse um condomínio de apartamentos, um condomínio realmente edilício, tá? Ele se equipara ao condomínio edilício. A diferença do loteamento é essa, a previsão dela está na Lei 6.766, que é a lei sobre parcelamento de solo e loteamento, tá? Então ela não pode se confundir com condomínio de lote, tá? Vai ficar claro para vocês aqui no segmento da leitura. Neste segundo caso, as vias públicas e áreas institucionais pertencem ao município, que mediante autorização são fechadas, criando assim os condomínios fechados. Neste caso, conforme a maior parte da doutrina, aplica-se as regras no que for possível o do condomínio edilício, enunciado 89 do CJF, que são as Jornadas de Direito Civil. Porém, na sua grande maioria, são criadas as associações de moradores. Você já deve ter... Aqui em Bangu tem muito isso. Eu sou morador de Bangu, não sei se em Campo Grande também tem muito isso, não sei se em Santa Cruz tem isso. Ruas fechadas. Simplesmente o pessoal vai lá e fecha a rua, coloca um portão e fecha. E a pessoa, se você for passar de carro, você fica impedido de você circular nessa rua. Isso aí eles têm que pedir autorização ao município. Geralmente o município autoriza. Quando você vê um portão de grade, você até fica indignado, dizendo que vai entrar em contato com a prefeitura, mas geralmente o presidente dessa associação de moradores, eles já se anteciparam e já pediram autorização para a prefeitura, e a prefeitura já autorizou o fechamento daquela rua. Para a prefeitura é até bom, tá? Para o poder público é até bom que fechem as ruas, por quê? Determinadas ruas, obviamente, né? Porque ela vai tirar das costas dela a responsabilidade pela segurança daquela rua, ou algumas ruas, como existe muito. Às vezes as pessoas fecham 3, 4 ruas, 5, 10 ruas, colocam uma guarita na porta, ninguém consegue ter acesso. Então o poder público vai tirar a responsabilidade pela limpeza dessas ruas, vai tirar a responsabilidade da segurança dessa rua. Então muitas das vezes esses loteamentos, entre aspas, clandestinos, que clandestino ele não tem nada, que geralmente eles pedem autorização à prefeitura, o poder público autoriza e tira a responsabilidade das costas. Prosseguindo, o grande problema está relacionado aos débitos condominiais, pois o entendimento do STJ é divergente. Em um primeiro momento, este entende que é livre o direito de associação, não sendo devido à cobrança de taxa condominial. Porém, o não pagamento dessas taxas e o aproveitamento destas, sem a devida contraprestação, geram um enriquecimento sem causa. Isso aqui é pano para manga aí de problema judicial, que uns contribuem com a cota, entre aspas, condominial, outros não contribuem. Se no condomínio edilício, que é regulamentado, ou o condomínio de lotes, já dá confusão, imagina esse tipo de condomínio. Prosseguindo. Não obstante todo esse movimento jurisprudencial, a reforma estabelecida pela Lei 13.465 de 2017 verifica uma modificação sensível na matéria, em especial indicando a seguinte relação à Lei 6.766 de 79. Passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 36A. As atividades desenvolvidas pelas associações de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos ou empreendimentos assemelhados, desde que não tenham fins lucrativos, bem como pelas entidades civis organizadas, em função da solidariedade de interesses coletivos desse público, com o objetivo de administração, conservação, manutenção, disciplina de utilização e convivência, visando a valorização dos imóveis que compõem o empreendimento, tendo em vista a sua natureza jurídica, vinculam-se por critérios de afinidade, similitude e conexão à atividade de administração de imóveis. Parágrafo único. A administração de imóveis, na forma do caput deste artigo, sujeita seus titulares
a normatização e a disciplina constantes de seus atos constitutivos, cotizando-se na forma desses atos para suportar a consecução dos seus objetivos. Resumindo esse artigo completo, já existe agora essa previsão legal da cobrança desses loteamentos fechados, esses loteamentos chamados clandestinos, que não são condomínio edilícios, tá? Não existia previsão normativa nenhuma, só existia bastante jurisprudência, bastante entendimento, mas não tinha nada consolidado. Com essa lei nova, 13.465, ela adicionou esse artigo lá na lei 6.766, que é a lei dos loteamentos e fatiamentos das terras, que é o artigo 36A. Nos termos da alteração, aparentemente, há a confirmação do ônus quanto à consecução dos seus objetivos do loteamento e a obrigação definitiva quanto ao pagamento da taxa. Condomínio de lote, os loteamentos fechados. O parcelamento do solo consiste na divisão de uma gleba, porção grande de terra, em lotes, porção menores de terra, e fatiar o solo em lote. Quando se aproveita o sistema viário existente, o parcelamento do solo é batizado de desmembramento. Quando, porém, se criam vias de circulação, o parcelamento é designado de loteamento. Tá? Eu tenho uma gleba, tá? Tem uma gleba, uma área enorme, tá? E eu já tenho uma rua que me alimenta, até porque para eu poder chegar nesse terreno enorme, geralmente essa gleba ela foi uma fazenda ou foi uma chácara, ela foi uma grande terra. Eu vou ter que desmembrar, tá? Eu vou ter que desmembrar, que se chama fatiar, no português claro, se chama fatiar a terra, e dali eu vou transformar em terrenos menores, tá? Desses terrenos menores, se tiver um terreno lá atrás que não tem acesso à via pública, eu vou ter que fazer um loteamento. Tá? E vai ter que ser criado um loteamento ali dentro. Um loteamento dentro do desmembramento. Não sei se os senhores estão me entendendo. Tá? Como esse terreno enorme, que era chamado de gleba, foi fatiado, ele foi desmembrado, não há necessidade de criar vias públicas. Agora, na hora do desmembramento, aquele terreno que foi fatiado no desmembramento, ele não tem acesso à via pública, vai ter que ser criada uma rua ali dentro para ele ter acesso à via pública, tá? Ok? Essa parte que quando se cria uma rua, um acesso aos lotes que estão lá atrás ou estão sem acesso à via principal, isso é chamado de loteamento. Em contrapartida, no condomínio, Lei 4591 e Código Civil, não há parcelamento do terreno, remanescendo íntegra a gleba originária. Todavia, por convenção, institui-se um condomínio pró-diviso, dispondo que naquele imóvel haverá partes que serão de propriedade comum e outras de titularidade exclusiva de cada um dos condôminos, havendo o fracionamento do solo em partes ideais de propriedade e vinculadas por ficção jurídica a cada uma das partes exclusivas, unidades autônomas. No modelo híbrido dos loteamentos fechados, os moradores cercam a área, executam os serviços de limpeza, conservação e segurança, controlam o acesso de estranhos e pagam eles próprios os custos desses serviços. A municipalidade é beneficiada por se desvincular dos ônus da segurança pública, coleta de lixo, fornecimento de iluminação e manutenção das vias. Porém, como não recebem estrutura jurídica de condomínio, sem a existência de síndico, ao tentar distribuir as despesas, regulamentam-se as relações por meio da constituição de uma associação de moradores. É aquele exemplo que eu falei para vocês de fechamento de ruas, tá? Desde o momento que o município dá autorização para aqueles moradores fechar a rua, a responsabilidade pela segurança,
limpeza, iluminação já fica a cargo deles. Logicamente que quando queima uma luz, um poste venha a cair, eles vão entrar em contato com as concessionárias de serviço, que é a Light, estourou um cano, isso é chamado de serviço público. Mas a responsabilidade do município é isenta nessa situação. Quando esses moradores pedem o fechamento dessas ruas, o município, em contrapartida, ele não precisa mais ficar circulando ali carro da PM, o caminhão de lixo, não necessariamente, ele não precisa mais adentrar nessas ruas fechadas para fazer a coleta de lixo. Os próprios moradores vão pagar alguém para recolher na porta deles e colocar lá na porta, na cancela de entrada. Enfim, tem uma contrapartida aí do município. Continuando. Como consequência dessa dissociação entre o direito e a realidade, surgiram inúmeros litígios envolvendo moradores dos informais, loteamentos fechados, que, para não pagar as despesas, investem contra a associação de moradores do loteamento com arrimo do inciso 20 do artigo 5º, são os 50, mas é o 5º, da Constituição. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Em contrapartida, também inúmeras as ações cíveis públicas ajuizados pelo Ministério Público e demais entidades legitimadas em circunstâncias em que loteamentos são transformados em condomínios de fato, através de leis municipais autorizadoras de concessão de uso, com a transferência da manutenção, conservação e realização de serviços públicos aos proprietários. O que se postula é a obrigação de fazer, consistente na demolição de muros e portarias que circundam o loteamento, impropriamente denominado de condomínio, bem como a demolição das construções edificadas em área de uso comum do povo, bem como a obrigação de não fazer, consubstanciada na proibição de erigir novos obstáculos ou adotar medidas restritivas à livre circulação de populares no interior do loteamento. Tirando esse exemplo aí do fechamento de ruas, imagine o dono daquela gleba que eu estava falando com vocês, que era uma fazenda enorme. O que ele faz? Como só tem uma rua de acesso a essa gleba, ele constrói vários lotes, ele cerca a gleba toda, ele vai transformar aquilo num condomínio. Quem está olhando acha que é um condomínio, ele vai fatiar os lotes, vai vender 100 terrenos. Só que os 100 terrenos não vai ficar um coligado no outro. Ele vai ter que colocar ruas ali dentro, ele vai ter que colocar postes de iluminação, vai ter que colocar o esgotamento, fornecimento de água, ele vai ter que colocar total infraestrutura ali. Só que ele não pediu autorização ao poder público, ele não fez da maneira certa, como eu falei para vocês. Ele não entrou com uma instituição do condomínio, pediu um desmembramento, pediu autorização da prefeitura, porque a prefeitura, consequentemente, a lei obriga que um percentual deveria ficar com a prefeitura, as ruas deveriam ser públicas, deveria ter, dependendo do tamanho da gleba, ter uma pracinha ali dentro, ou uma creche, ou uma escola para poder alimentar essa comunidade. Como não foi feito nada disso, esse condomínio, entre aspas, que esse proprietário fez, no caso desse fatiamento dessa terra, ele vai se transformar em loteamento fechado, mas de forma regular. Quem olha, isso acontece muito aqui na nossa cidade, as pessoas olham assim, condomínios de casa ou condomínio de terrenos, até o grileiro, quando ele invade um terreno particular ou um terreno público, quem olha assim a venda de terrenos, tem um muro lá na frente, tudo cercado, com uma cancela, vê que está organizado, mas no fundo, aquilo ali normalmente é um condomínio de fato, não é um condomínio de direito. Por isso que acontece essa confusão aí no judiciário. Uns não querem pagar, outros querem cobrar, o Ministério Público quer que quebre e regularize tudo para o município tá bom, que ele não precisa ficar fiscalizando ali dentro, é obrigação de limpar, enfim. Continuando, loteamentos fechados, visando solucionar a controvérsia com fundamento no direito do cidadão de não se associar, o Supremo Tribunal Federal
deu provimento ao recurso extraordinário interposto por um morador de loteamento fechado, exonerando-o do pagamento das despesas, sob o fundamento de que no loteamento as vias públicas e os demais equipamentos públicos são bens públicos municipais, de sorte que, por ausência de dever legal, inexiste obrigação de contribuição pelos proprietários dos lotes. Essa também é a trilha seguida pelo Superior Tribunal de Justiça, exceto nas hipóteses de loteamentos fechados que se transmudaram na figura jurídica de condomínio vertical de casas, vide informativo 562 do STJ. O STF, aliás, reconheceu a repercussão geral da matéria, passível de repetição em inúmeros processos, a repercutir na esfera de interesse de milhares de pessoas. Ou seja, como não está nada regulamentado, essas brigas judiciais, ainda bem que tem essa repercussão geral. Os magistrados agora podem se valer através dessa repercussão geral. Mas lei constando no código ou alguma lei esparsa não existe. Condomínio de lotes. Condomínio de lotes é aquilo que a gente começou a falar. Ele não tem nada a ver com esses condomínios fechados, esses condomínios de fato. Tá? Aqui é tudo regulamentado. Tá? Porque ele se assemelha ao condomínio edilício. Para a gente finalizar. Condomínio de lotes, como resposta a essa evidente insegurança jurídica, a Lei 13.465 inseriu no Código Civil o artigo 1358-A, instituindo a figura do condomínio de lotes, valendo-se da disciplina dos condomínios edilícios para disciplinar a matéria. Assim foi redigida a norma. Artigo 1358-A. Pode haver em terrenos partes designadas de lotes que são propriedade exclusiva e partes que são propriedade comum dos condôminos, como igual no condomínio edilício. Parágrafo 1º. A fração ideal de cada condômino poderá ser proporcional à área do solo de cada unidade autônoma, ao respectivo potencial construtivo ou a outros critérios indicados no ato de instituição. Parágrafo 2º. Aplica-se no que couber ao condomínio de lotes o disposto sobre condomínio edilício neste capítulo, respeitada a legislação urbanística. Parágrafo 3º. Para fins de incorporação imobiliária, a implantação de toda a infraestrutura ficará a cargo do empreendedor. O condomínio de lotes é uma espécie de condomínio edilício com a peculiaridade de que, ao invés do que ocorre com um prédio de apartamento, as unidades imobiliárias são os próprios lotes de terrenos, hábeis à edificação, e não os apartamentos, lojas ou casas. Ou seja, esse condomínio de lotes é o condomínio, o próprio nome já diz, dos lotes. Tá? No anexo, se a pessoa for comprar um condomínio de casas, não tem nada a ver com esse artigo 58A. Tá? O 1358A, desculpa. É realmente um condomínio de lotes. Ali futuramente ele vai se transformar no condomínio de casas, tá? Porque vão se construir várias casas ali dentro, ou até quiçá prédios. Se tiver autorização do município, nada impede de uma pessoa construir um apartamento edilício dentro do condomínio de lotes, tá? Mais uma consideração. A vedete do novo modelo jurídico é o parágrafo 1º do artigo 1358-A, permitindo a instituição de um condomínio composto por lotes necessariamente vinculados a uma fração ideal das áreas comuns. Doravante, no novel design, as praças e as demais áreas de uso comum não são transferidos à titularidade municipal, pois perseveram como propriedade privada dos titulares dos lotes, conforme as respectivas frações ideais. Por conseguinte, não incidirá o artigo 22 da Lei 6.766 de 79, que prevê a transferência das áreas comuns para o patrimônio do município. Tá? Fica bem claro no condomínio de lotes
que o proprietário desse condomínio, o empreendedor, o que ele for colocar ali dentro desse condomínio, como no exemplo aqui, pracinha, colocar qualquer coisa de uso comum, ele não é obrigado a transferir à municipalidade. Não é, aqui no exemplo do Rio de Janeiro, ele não é obrigado a transferir um percentual dessa gleba dele para o município, como os loteamentos fechados fazem, o desmembramento dos lotes fazem, da Lei 6.766, é diferente. Então, esse único artigo que foi implementado em 2017 no Código Civil, que é o 1358A, ele já resolve um grande problema dos loteadores. Tá? Hoje, o loteador, quando ele compra uma gleba, antes dessa lei, ele é obrigado, tá, a transferir um percentual dessa gleba para o município, tá? Para fazer uma praça pública, como eu falei, ou uma escola, ou uma creche. Se o loteador atual, o incorporador atual, ele for esperto, ele não quiser perder 1 centímetro dessa gleba que ele acabou de comprar, ele, em vez de ele desmembrar os lotes, ele vai transformar isso num condomínio de lotes, que ele vai aproveitar 100% desse condomínio e não vai perder nada para o município, tá? Esse terreno, essa gleba de lote vai ser 100% dele. Aqui é um resumo que eu coloquei no final, que fala exclusivamente sobre o condomínio edilício, que tem uma introdução, tem as características de natureza jurídica. Ficou meio feio esse recorte aqui, que eu tirei de uma doutrina, mas eu acho que dá pra gente ler, legal. Só ficou meio distorcida as letras. Introdução, característica, natureza jurídica, instituição do condomínio, constituição do condomínio, o regulamento, estrutura interna do condomínio e a administração do condomínio. É mais um resumo e eu não vou ler para os senhores, que está faltando 5 minutos para as 10 da noite. Eu vou abrir para perguntas. Quem tiver alguma pergunta, por favor, que faça. Alguém tem alguma pergunta para poder fazer? Deixa eu ver o chat aqui, tem uma bolinha vermelha aqui. Gente, a Andressa colocou aqui ficou claro. Esse tema, na realidade, os estudantes de direito, eles não gostam muito do civil 6, não. Que a gente fala muito sobre condomínio. E condomínio é um instituto complicado. Ainda mais quando a gente entra nessa área de condomínio edilício, condomínio de fato, condomínio de lotes. Na semana que vem a gente vai falar sobre a multipropriedade, que vocês vão gostar do tema. É um tema um pouco mais tranquilo. Para vocês terem uma noção, existe a especialização desse tema de condomínio, que tem, além de ter a pós-graduação em direito imobiliário, hoje já existe inclusive a especialização em direito condominial. Tá? As pessoas ficam estudando durante 18 meses. É um tema realmente complicado. Não é somente, ele não fica concentrado somente no Código Civil. Ele tem um estatuto próprio, ele tem aquela lei 6.700 e pouco, que é a parte do desmembramento, que também se encaixa a 4.591, que é a lei do condomínio. Então é um tema extremamente complicado, como a Andressa colocou aqui, tem muito detalhe, é bem detalhoso. Na graduação a gente tem que passar para vocês um conhecimento prévio, um conhecimento... pelo menos uma base solidificada, mas que não seja muito cansativo, tá? Eu espero que vocês quiserem se aprofundar do tema. Eu vou colocar, como eu sempre coloco, material complementar no Sigur, vou colocar também nos grupos, mas lembrando que, apesar de ser um material complementar,
Eu retiro sempre esse material de algum manual, eu nunca tiro de um curso. Tá? Aqui o livro, a doutrina, ela é diferente do manual para o curso. O manual é mais abrangente, o curso já é mais específico. Se eu for tirar somente pela aula de hoje, administração de condomínio, condomínio de lote, condomínio de fato, condomínio fechado, se eu for tirar de um livro, de um curso sobre direito condominial ou direito imobiliário, eu vou colocar lá umas 200 folhas. Tá? Mas a minha intenção é nunca passar de 10 folhas do material complementar. Até porque vocês não vão ler, vocês vão achar cansativo, vocês fazem outras disciplinas. Tá? Quem se interessar pelo caso, vocês me chamam depois pela matéria, vocês me chamam no privado, eu indico algumas doutrinas para vocês, indico os livros. E se alguém tiver alguma pergunta, pode abrir o microfone e me perguntar. Sem perguntas, então, desejo aí aos 7 guerreiros, 7 alunos que estão aqui na sala de aula, uma excelente noite, um excelente final de semana, se cuidem. Tá faltando... Boa noite, Alexandre. Tá faltando pouco aí pra gente poder sair dessa... pelo menos eu vejo dessa forma. Pra gente poder sair dessa confusão, dessa pandemia. Espero que essas aulas online só se estendam somente nesse período, que no próximo período todos estejam lá na unidade, sentados estudando, batendo no professor, fazendo várias perguntas, que com certeza lá presencialmente não ia haver somente 7, 8 alunos em sala de aula não. Vamos torcer, vamos rezar, vamos nos proteger, vamos proteger nossos familiares e vamos nos manter vivos, que é o mais importante. Tá bom, gente? Excelente final de semana, Andressa. Um abraço, Alexandre, Maurício, Eduardo. Abração para vocês, para todos aqui. Boa noite para os senhores. Valeu, tchau, tchau.